Shalom para todos. Dando continuidade à leitura das Sagradas Escrituras, conhecido como Bíblia, no livro de Bereshit, capítulo 18. É chamado em português Gênesis. Capítulo 18. Iahu apareceu a ele na planície de Manrém, e Avraham estava sentado na porta da tenda no calor do dia. E Avraham, erguendo para cima seus olhos, olhou e viu 3 homens. E como ele os tinha visto, ele correu para encontrá-los à porta da tenda e se prostrou no chão. E Avraham disse: Iahu, se agora eu achei favor em tua vista, Bervá Caixar, não parta de teu Ever, quer dizer, não vá embora do teu servo por bondade. Permita-me que um pouco de água seja tomada, um pouco de maim, chamada maim na língua hebraica. Água é maim. Seja tomada. E lave os vossos pés, e descanse debaixo da etz, quer dizer, da árvore. E eu adquirirei um bocado de lerê, e assim revigorareis os vossos levavotes. Depois disso vos seguireis em vosso caminho, por isso é que vos vieste a vosso Ever. Porém, eles disseram: vá, faça como tu disseste. E Avraham correu até a tenda de Sará e disse: prepara depressa 3 medidas de farinha boa, mistura e faça bolos. E Avraham correu ao rebanho e tomou um novilho, um bom novilho, brando, e o entregou a um jovem, e ele se apressou para prepará-lo. E ele tomou manteiga e leite e o novilho que ele tinha preparado, e colocou estas coisas diante dele. E ele levantou-se ao meio deles, debaixo da etz. Então eles comeram. Então eles disseram a ele: onde está Sara, tua esposa? E ele disse: está na tenda. E ele falou: eu voltarei certamente a ti de acordo com o tempo de Raim. Portanto, Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara ouviu isto na porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Avraham e Sara estavam idosos e bem avançados em idade, porque Sara havia cessado o costume das mulheres. Então Sara riu em si mesmo, dizendo: depois que eu fiquei já velha, terei eu prazer, pois meu marido está velho? E Iahu disse a Avraham: porque Sara sorriu, dizendo: devo eu com certeza conceber uma criança, vendo que eu sou idosa? Há por acaso alguma coisa difícil para Iahu? No tempo designado eu voltarei a ti, de acordo com o tempo da Raim, e Sara terá um filho. Então Sara negou isto, dizendo: eu não ri, porque ela sentia medo. E ele disse: não é evidente que tu sorriste. E os homens se levantaram dali e olharam em direção em Sedom,
e Abraão foi com ele para acompanhá-lo no deserto. Iarro disse: devo eu esconder de Abraão essas coisas que eu devo fazer? Vendo que Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e que nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o conheço, e que ele ordenará aos seus filhos e a seus caseiros após ele, e eles manterão o halahá de Iarro a fazer mishpat e justiça que Iarro pode trazer sobre Abraão, aqui que ele falou acerca dele. E Abraão disse: por que clamor? Por que o clamor de Sodom e Amoró, quer dizer, Sodoma e Gomorra, é grande, e porque seu pecado é muito grande? Eu descerei agora e verei se eles agiram completamente correspondendo ao clamor daquilo que é chegado diante de mim, e se não for, eu saberei. E os homens vieram às faces dali e foram para Sodom. Mas Abraão ainda ficou diante de Iarro. E Abraão aproximou-se e disse: tu também destruirás os tzadikim com os maus, quer dizer, o justo com o mal? Suponhamos que haja 50 tzadikim dentro da cidade. Tu também os destruirás e não tornaria em exceção ao lugar em que os 50 tzadikim ali estão? Longe de ti fazeres conforme esta maneira de matar os justos junto com os maus, e que os justos deve-se equiparar com os maus. Isso está longe de ti? O chofete de toda a terra não faria justiça? Iarro disse: se eu achar em Sodom, quer dizer, em Sodoma, 50 justos dentro, em espanhol, em hebraico diz, tzadakim, dentro da cidade, então eu pouparei o lugar inteiro por causa deles. E Abraão respondeu e disse: veja agora, eu tenho tomado isto sobre mim, para falar a Adoni, pois eu sou pó e cinza. Suponhamos que lá falte 5 dos 50 justos. Tu destruirás a cidade inteira por falta de 5? E ele disse: se eu achar 45, eu não a destruirei. E ele falou com ele ainda outra vez e disse: suponhamos que fosse achado uns 40 lá. E ele disse: eu não faria isso por causa de 40. E ele disse a ele: não deixe que mal soberano fique bravo, e eu não deixe que meu Adonai fique bravo, e eu falarei. Suponhamos que seja achado 30 lá. E ele disse: eu não farei isso, se eu achar 30 lá. E ele disse: olhe, agora eu tenho tomado isto sobre mim para falar ao meu soberano. Suponhamos que fosse achado 20 lá, 20 pessoas justas, né? Ele disse: eu não a destruirei por causa de 20. E ele disse:
ó, não deixe meu soberano, diz aqui Adoni, eu estou falando soberano, que fique bravo, e eu falarei ainda outra vez. Suponhamos que seja achado 10 pessoas justas dentro de Sodoma e Gomorra. Foi que Yahweh falou, e ele disse, eu não a destruirei por causa de 10 pessoas justas. Se estivesse dentro de Sodoma e Gomorra, ele não destruiria. E Yahweh seguiu seu caminho assim que ele deixou de conversar com Abraão, e Abraão voltou ao seu lugar. Veja bem, e ele disse, 32, versículo 32, estou voltando. E ele disse, não deixe meu Adoni que fique bravo, eu falarei ainda outra vez. Suponhamos que seja achado 10 pessoas. Estou voltando novamente. 10. E ele disse, eu não a destruirei por causa de 10. E Yahweh seguiu seu caminho assim que ele deixou de conversar com Abraão. E Abraão voltou ao seu lugar. E ali chegaram 2 malachim, quer dizer, 2 anjos. Em hebraico é chamado malachim. Em hebraico, anjo, a palavra anjo é chamado malar. No plural, malachim. No plural. Capítulo 19. E ali chegaram 2 malachim a Sedom à noite. E Lote, quer dizer, Ló, em português é Ló o nome verdadeiro, Lote, se sentou no portão de Sedom e, avistando-os, levantou-se para encontrá-lo, e ele prostrou-se com a sua face no chão. E ele disse, olha, agora, bem vá cachar, meus senhores. Ele disse, versículo 2, ele disse, olhe agora, bem vá cachar, meus senhores, chega-se e fique aqui na parte, quer dizer, na minha casa, de vosso servo, e permaneça toda a noite, e lave os vossos pés, e vós podereis se levantar cedo e seguirdes em vosso caminho. Porém eles disseram, não, nós ficaremos na rua a noite toda. Os anjos disseram, né? E ele falando, pensando que era uma pessoa comum, né? Aí ele disse, e ele insistiu muito, então eles se recolheram para ficar com ele e entraram na sua casa, quer dizer, na sua baite. E ele lhes fez um banquete e assou matiçar, e eles comeram. Mas antes deles repousarem, os homens da cidade de Sedom rodearam a casa toda, tanto velho como jovem, todo o povo de todos os lugares. E eles chamaram a Lote e disseram a ele, onde estão os homens que vieram a ti essa noite? Traga-nos para fora até nós, para que nós possamos conhecê-los. E Lote saiu-lhes à entrada da casa e fechou a porta atrás de si. E disse, bevacachá, meus irmãos, não faça essa mal. Eu tenho 2 filhas que não conheceram um homem. Permita-me bevacachá, deixe-as tirar para fora e faça elas como vos disserdes. Somente a esses homens não façais nada, porque eles chegaram sob a sombra do meu telhado. E eles disseram, chega-se para trás. E eles disseram novamente,
Estes companheiros entrou aqui para uma curta estadia e ele deseja ser um chofete. Agora nós lidaremos de modo pior contigo do que com ele. E eles se apoiaram e pensadamente sobre Ló e chegaram perto de demolir a porta. Mas os homens estenderam suas mãos para fora e puseram a Ló para dentro da baite e fecharam a porta, e eles golpearam os homens que estavam à porta da baite com cegueira, tantos os pequenos e grandes, e eles lutaram em vão para achar a porta. E os homens disseram a Ló: tens alguém mais aqui, um genro, teus filhos e filhas, a quem mais tu tiverdes na cidade, tira-os deste lugar, pois nós destruiremos este lugar, porque o clamor de seus pecados cresceu grandemente diante da face de Iahve, e Iahve nos enviou para que a destruamos. E Ló saiu e falou com seus genros que havia de casar-se com as suas filhas e disse: levantem-se, sai deste lugar, porque Iahve destruirá esta cidade. Porém, para os seus genros parecia uma grande brincadeira. E quando o dia amanheceu, então os Malahim aceleraram a Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua esposa e tuas 2 filhas que estão aqui, para que tu não sejais consumido no castigo da cidade. E quando ele demorava, os homens pegavam sua mão e na mão da sua esposa e na mão das suas 2 filhas, estando cheio de haramim por ele. Logo eles os tiraram e o colocou fora da cidade. E veio a se passar que, quando eles os tinham tirado isto, ele disse: escape por suas raim quer dizer vida. Escape por sua raim. Não olhe para trás e não se detenha em qualquer parte da planície. Fujam para a montanha, para que vos não sejais consumidos. Versículo 18. E Ló disse a eles: bem vá cachar, não meu Adom. Veja agora teu Ever, achou favor à tua vista, e tu aumentaste tua haramim, que tu mostraste a mim, salvando a minha rainha. Porém eu não posso fugir para a montanha, para que algum mal não venha a me acontecer e eu morra. Portanto, aí há uma cidade que fica perto para fugirmos, e é uma pequena cidade. Permita-me fugir para lá. Não é ela pequena, pois minha nefesh será acudida. E ele disse: eu aceitei o que você me disse, porque não abatereis a cidade acerca da qual tu falaste. Apressa-te e fuja para lá, porque eu não posso fazer nada até que tu chegues lá. Então o nome da cidade foi Chamadoce de Zoar. Chamadoce de Zoar. O sol tinha saído na terra quando Ló entrou em Zoar. Então, pela palavra de Iahve, choveu sobre Sedom e Amorá, que é Sodoma e Gomorra, enxofre e fogo da parte de Iahve, descendo dos Chamaim, quer dizer céu.
Chamaim quer dizer céu. Observa que essa palavra Chamaim tem duas conexões. Chama com Maim. Chamaim. Cham com Maim. E ele aniquilou aquela cidade e toda a planície e todos os habitantes das cidades e aqueles que havia crescido no solo. Mas a sua esposa olhou para trás, para detrás dele, e assim ela se tornou um pilar de sal. E Avrão levantou-se cedo pela manhã e foi para o lugar onde ele ficou diante de Yahvé. E logo ele olhou para Sedom e Amorã e para toda a terra na planície e contemplou e viu a fumaça daquela região que subia como um fumo de um forno. E veio a ocorrer que quando Elohim destruiu as cidades daquela planície, nisto Elohim lembrou-se de Abraão e enviou a Lote do meio de assolação, quando ele destruiu as cidades onde Lote habitou. E Lote foi subindo para fora de Tizoar e habitou na montanha e as suas duas filhas com ele, porque ele temeu morar em Tizoar. E ele habitou numa caverna com suas duas filhas. E a Barrora disse mais jovem: nosso Abba é velho e não há um homem na região para se chegar a nós, conforme a maneira de toda a terra. Façamos com que nosso Abba beba vinho e nos deitaremos com ele, a fim de que nós possamos preservar a zera de nosso Abba. E elas fizeram seu Abba beber vinho naquela noite, e a Barrora entrou e coabitou com seu Abba, e ele não percebeu quando ela deitou ou quando ela levantou-se. E se passou que no dia seguinte a Barrora disse a mais jovem: eu deitei-me na última noite com meu Abba. Vamos fazê-la beber vinho nesta noite também. E tu te chegarás a ele e deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a zera de nosso Abba. E elas fizeram o Abba delas beber vinho aquela noite também, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Assim, ambas as filhas de Lote estavam com uma criança no ventre por intermédio do Abba delas. E a Barrota teve um filho e chamou seu nome de Moabe, que é o Abba de Moavitas desses dias. E a mais jovem também teve um filho e chamou seu nome de Ben-Amor. O mesmo é o Abba dos filhos de Amon desses dias. Que Yahvé continue nos abençoando. Amém.